Olá, meus alunos, estamos de volta, né? Mais uma aula remota. Nós vamos continuar estudando sobre a República, né? A Primeira República, tá certo? Nós já vimos alguns movimentos que, na verdade, não aceitavam a República como ela aconteceu em alguns momentos, né? Alguns grupos foram excluídos, né? Não aceitavam determinadas coisas que a República trouxe, e aí aconteceram alguns movimentos, né? Nós já vimos dois movimentos importantes, que foi a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, né? Vocês devem estar lembrados bem. Um outro movimento que aconteceu nesse tempo foi a Revolta da Vacina, né? Esse tema é muito interessante a gente ver hoje, porque hoje só o que fala é de vacina, né? Quando será que vai chegar a vacina, né, que vai finalmente acabar com esse coronavírus, com esse Covid-19, né? Todos nós estamos naquela expectativa. Mas teve um movimento na história do Brasil, que foi um movimento que as pessoas se revoltaram contra a vacina, certo? E que movimento foi esse? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Em 1902, Rodrigues Alves, um representante da oligarquia cafeeira, aqueles barões do café, Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente do Brasil nesse ano. Inclusive, esse mesmo Rodrigues Alves foi aquele que morreu lá em 1918, né? Vítima, não é, da gripe espanhola, porque naquele tempo ele tinha sido eleito para um segundo mandato de presidente do Brasil, mas não chegou a tomar posse porque morreu antes de assumir. E aí, Rodrigues Alves, ele assumiu a presidência da República nesse tempo, isso em 1902, o primeiro mandato dele como presidente do Brasil, e o seu projeto de trabalho foi modernizar e higienizar a cidade do Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, para fazer essa modernização e essa higienização, o projeto foi simplesmente eliminar os cortiços, eliminar as moradias dos pobres que estavam no centro do Rio de Janeiro, para passar estradas, para passar vias, para construir prédios, enfim, né? Certo? E aí, essa tarefa foi confiada a um engenheiro da época chamado Pereira Passos. Este engenheiro assumiu a obra, e esse Pereira Passos, ele era prefeito do Rio de Janeiro à época, ok? Vale salientar isso. E o Rio de Janeiro, como eu já falei, era a capital federal do Brasil, e a modernização, né, era necessário, segundo o presidente e o prefeito do Rio de Janeiro, né? E eles queriam fazer o Rio de Janeiro estilo Paris, na França, né? Uma cidade moderna e tudo mais. Para isso, era preciso tirar do meio do caminho aquelas casas humildes dos mais pobres que estavam exatamente no local onde a indústria, né, a modernização iria passar, ok? A gente vai adiante aqui e, como diz a história, foi feito dessa forma. Aí o que aconteceu? Para construir a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, hoje é o centro comercial do Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de passar por aquela avenida lá no Rio de Janeiro, e é muito bonita, muito larga, cheia de prédios na área econômica, bancos e tudo mais. Mas para se fazer aquela avenida, hoje no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, não é? Ela cruza a Avenida Presidente Vargas, que é outra avenida enorme no Rio de Janeiro, foi preciso, certo, tirar quem estava no caminho. E o que aconteceu? Para construir a Avenida Rio Branco, na área central da cidade do Rio de Janeiro, realmente é no centro da cidade, certo? O prefeito autorizou a demolição de casas e casebres que estavam no meio do caminho da obra, habitados pela população mais humilde. Ou seja, o pobre foi que sofreu dessa história, porque os ricos moravam em lugares bem melhores, né, da cidade do Rio de Janeiro. Aos gritos de bota abaixo, certo? Os funcionários da prefeitura demoliram quarteirões inteiros, gente. Que é um quarteirão? É uma área que pega uma rua de trás, uma rua da frente, outra do lado, outra do lado. Então, um quarteirão inteiro, quarteirões foram demolidos, né, desabrigando cerca de 14 mil pessoas na época. Isso, claro, com certeza iria gerar uma revolta. É natural, né? Você mora ali há tanto tempo, de repente você perde sua casa, não tem para onde ir, né?
Devia ter tido pelo menos um projeto de realocar esse pessoal para outro bairro, construir casa lá, mas não foi o que aconteceu. Aí, em 7 de setembro de 1904, a Avenida Central foi inaugurada, essa Avenida Rio Branco, que hoje é, a avenida comercial, Centro Econômico do Rio de Janeiro, nos dias atuais é a Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Aqui nós temos uma imagem da Avenida Rio Branco, como ela ficou, ó. Depois que as casas foram demolidas, veja que prédios altos como ela é hoje, né? Uma avenida larga, né? Veja que mão em contramão, certo? Assim ficou a Avenida Rio Branco, depois que a obra foi concluída, tá? E aqui nós temos, essas pessoas foram expulsas das suas casas, os antigos moradores que moravam no centro foram viver na periferia. Na periferia. Você sabe que o Rio de Janeiro, até quem nunca foi lá, o Rio de Janeiro é cheio de morro. O Rio de Janeiro, a sua maior área não é plana, né? Sua maior área é morro. Então, essas pessoas construíram barracos de tábuas, cobertos com latas de querosene, certo? De madeira, porque não tinham condições de construir uma casa de alvenaria, por exemplo, que é de tijolo e cimento, né? Enquanto isso, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, tão famoso, né? No nosso Brasil, hoje nós temos a Fundação Oswaldo Cruz, chamada Fiocruz, que é uma fundação que trata desses negócios de vacinas, de tanta coisa mais para a nossa saúde, né? Então, Oswaldo Cruz foi nomeado pelo governo para combater a febre amarela, que na época estava muito forte, a varíola e a peste bubônica. Aquela peste negra lá atrás do século XIII, que ainda estava, claro que foi dominada, mas em alguns lugares a peste negra ainda aparecia e fazia vítimas. E no Brasil não foi diferente. Nesse tempo a peste negra ainda estava rondando por aqui. Uma doença muito perigosa, além da febre amarela e da varíola. Então o que aconteceu? Essas doenças matavam milhares de pessoas no mundo e aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Em 1904, um projeto de lei tornou obrigatório todo mundo tomar vacina contra a varíola. Foi obrigatório, era lei. Você tinha que ser obrigado a se vacinar, certo? Então, com esse movimento, né, de vacinar todo mundo, tiveram argumento dos dois lados, certo? O lado de quem aprovava a lei dizia, não, todo mundo tem que vacinar mesmo, porque a varíola é uma doença, a pessoa vai contrair, é um mal para a sociedade, tem que tomar. O outro lado dizia, não, eu não sou obrigado a tomar. Por que eu tenho que tomar a vacina? Eu não sou obrigado, porque alguns tinham medo de que essa vacina fosse fazer mais mal à saúde dele do que o bem. Então havia os dois lados da moeda, certo? Aí o que aconteceu? Nós temos aqui um quadro que eu creio que dá para você enxergar daí bem, sobre os argumentos a favor de que todo mundo tinha que se vacinar e o argumento a favor de que nem todos deveriam se vacinar. Você é que escolhia. Os que defendiam que a vacina tinha que ser obrigatória para todos diziam o seguinte, olha, a varíola matava mais de 4.000 pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. Então havia argumentos a favor para que todo mundo fosse vacinado e argumento contra. Não é contra. O argumento a favor, que houvesse uma vacinação em massa, obrigatoriedade das pessoas se vacinarem por lei, dizia o seguinte, justificava da seguinte forma, a varíola matava mais de 4.000 pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. Esse dado era assustador. Então precisava todo mundo se vacinar. A segunda justificativa de que era obrigado todo mundo vacinar, a vacinação obrigatória tinha sido adotada com sucesso na Europa. Na Europa obrigaram todo mundo a se vacinar na época da peste negra, na época da gripe espanhola, certo? Todo mundo foi obrigado e erradicou a doença lá na Europa. Então esses dois motivos fizeram com que o governo baixasse uma lei obrigando todo mundo a vacinar. Os que eram contra a serem obrigados a se vacinar justificavam também com 2 pontos. O primeiro, cada pessoa deveria ter o direito de escolher se queria ou não se vacinar. É direito do cidadão, então por que ele vai ser obrigado? E o segundo motivo, os soros e funcionários de saúde não eram confiáveis. Eles não tinham confiança nem no soro que era usado para fazer a vacina, achavam que podia ter alguma coisa,
algum mal viesse, né, a pessoa ter depois de vacinado, algum efeito colateral, alguma coisa desse tipo. E eles também não confiavam nos funcionários que aplicavam as vacinas, né? E os policiais usariam a força para vacinar as pessoas, e eles não aceitavam isso. A polícia vir na sua casa pegar você para se vacinar. Então, diante desses motivos, né, convencido pelo médico Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou, em 1904, a Lei da Vacina Obrigatória. Mesmo sob os protestos de muita gente, a lei foi aprovada. Autorizava os funcionários da saúde a vacinarem contra a varíola todos os brasileiros a partir dos 6 meses de idade. Certo? Você, com 6 meses de idade, já era obrigado a se vacinar. Os desobedientes eram ameaçados com multas e demissões. Veja bem o que a lei previa, tá? Eles tanto podiam ser multados como demitidos do seu trabalho, se não aceitassem serem vacinados. A obrigatoriedade da vacina, as demolições no centro da cidade, o custo de vida elevado, esses 3 motivos, veja bem, a obrigatoriedade da vacina, demolição das casas e o custo de vida elevado, tudo isso levou a uma revolta popular conhecida como a Revolta da Vacina. Então, essas 3 causas levaram o povo a se revoltar contra a vacina. Foi um acúmulo de coisas, né? A revolta não era não só por conta só da vacina, mas também por terem perdido suas casas no centro da cidade, né? E de 10 a 16 de novembro de 1904, ocorreram intensos conflitos de rua no Rio de Janeiro. Aí começou, né, o mal-estar. Começaram as revoltas, os protestos, armados de paus, pedras e pedaços de ferro. Veja bem, as armas que os que estavam revoltados usavam, né? Os populares enfrentaram a polícia em vários pontos da cidade, certo? Incendiaram bondes, naquele tempo o transporte era o bonde, né? Aquele bonde em cima de trilhos, né? Incendiaram bondes, arrancaram trilhos, depredaram lojas, além de cercar o Palácio do Catete, que era a sede do governo na época, né? E protestaram contra a vacinação obrigatória e a violência policial que estava acontecendo naquele momento, tá certo? Aí o governo ordenou que seus navios de guerra, olha só como a revolta tomou proporções incríveis. O governo ordenou que seus navios de guerra bombardeassem os bairros operários situados na orla litorânea, onde esse povo, a maioria foi morar depois de ser expulsos da cidade. Ao mesmo tempo, suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Quer dizer, pelo menos isso os protestos serviram, né? Para que o pessoal não tivesse de ser obrigado a se vacinar. A revolta foi desarticulada e seus líderes foram lançados aos porões de um navio e enviados ao Acre, território que tinha sido incorporado ao Brasil em 1903, ok? E essa revolta culminou com isso. Então a revolta serviu para uma parte, para que a vacina não fosse obrigatória para todos os brasileiros, né? E isso aí aconteceu na nossa história. Então, para a gente terminar, certo? Um breve exercício, tá bom? Então, só resumindo o que nós aprendemos, é que o governo, em busca da modernidade do Rio de Janeiro, tirou os moradores mais pobres das áreas do centro, não deu casas dignas para eles, foram morar nos morros, nas periferias, construindo casa de papelão, de lata de querosene, né, de madeira, e enfim, sofreram por causa de uma dificuldade financeira muito grande com que ficaram essas pessoas, né? Depois veio a ordem de vacinar todo mundo obrigatoriamente com a vacina, principalmente contra a varíola. Alguns não aceitaram serem vacinados obrigatoriamente, quando na verdade todos deveriam aceitar a vacina, né? Porque era uma defesa à sua saúde, né?
saúde devia ser em primeiro lugar, não é? E depois houve aquela revolta toda, não é? Houve muitas brigas, muitas guerras, não é? Muita gente sofreu, muita gente morreu, até que os líderes do movimento foram enviados lá para o Acre e finalmente acabou essa revolta da vacina, ok? Para encerrar um exercício de fixação, eu quero que vocês, meus alunos do 9º ano, façam uma pesquisa sobre a revolta da vacina, tá? Procurando as razões que levaram à revolta e quais os resultados dessa revolta. Eu falei de algumas coisas da revolta da vacina, mas não falei detalhes mesmo daquilo que aconteceu na revolta, tá? Então você vai fazer essa pesquisa e use revista, use internet, use jornais, use livros, faça uma pesquisa bem interessante, não é? Porque é muito importante saber dessa revolta, principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos prestes a ser vacinados novamente, não é? E a vacina é importantíssima para a erradicação de doenças. Foi assim na nossa história e vai ser sempre assim. Ai de nós se não tivesse surgido as vacinas, né? Então nós estaríamos sofrendo com doenças até hoje. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.